Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, pela nova oportunidade que nos favorece nesta noite e dá continuidade ao nosso propósito de aprendizagem, progresso, elevação intelecto-moral, tendo como base a doutrina espírita, que amplia o nosso entendimento acerca das leis morais, acerca da vida, da imortalidade da alma, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Junto com nossos mentores espirituais, de quem solicitamos o amparo, a inspiração, a assistência, conectando-nos com a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para de lá recebermos o influxo positivo dos espíritos amigos que nos acompanham à marcha, que os trabalhos sejam oportunos para os irmãos que lá se encontram em estágio de aprendizagem e trabalho. Que as suas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso projeto de estudarmos a codificação, iniciando pelo Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, perdão. Eu parei aqui no capítulo errado. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, a partir do item 1. Já eu chego lá. Nós terminamos o capítulo 4. Vamos então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que são os assuntos que serão estudados nesse capítulo. E vamos vendo então, lendo então a partir do item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Muito bem, vamos lá. Justiça das aflições, item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência,
mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Muito bem, vou voltando aqui nas promessas de Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os sequiosos de justiça, pois que serão, na tradução do João Ferreira de Almeida, com a qual estamos acostumados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Os 3 versículos aqui eles estão intimamente entrelaçados, por isso que Allan Kardec os reuniu. Então, os que choram são aqueles que estão passando pelas aflições necessárias ao processo de aperfeiçoamento ou de evolução. Então, nós vamos destacar a dor evolução e a dor que é expiação. Então, o choro, de qualquer forma, nesses 2 aspectos, ele é salutar. A dor é um componente da evolução. Nós aprendemos assim. Aliás, a constatamos na experiência. Porque se observarmos a própria natureza, nós veremos que a dor é um componente importante na evolução do princípio inteligente. E bem-aventurados bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados, está intimamente ligado ao versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque tendo fome e sede de justiça, de reajustamento, de regularização das nossas complicações, é natural que nós vamos sofrer a perseguição por causa da justiça. Ou seja, a atuação da dor, componente aí da aflição para o reajustamento, e a atuação dos elementos que são instrumentos da justiça. No mundo de expiações e provas como a Terra, o mundo tem aí um grande contingente de espíritos encarnados e desencarnados que são agentes da justiça, instrumentos do escândalo. Para todos esses aqui que têm fome e sede de justiça, então se candidatam à regularização. A regularização está bem expressa aqui nesse versículo, a perseguição por causa da justiça, porque desse movimento depende a felicidade futura, a felicidade consequência
do processo de reajustamento, certo? Muito bem, eu só queria dizer esses aspectos aqui e, obviamente, que os amigos podem dizer alguma coisa também querendo, tá? Lógico. Então vamos tocando aqui o assunto. Alguém quer fazer algum comentário aí sobre esses versículos, sobre que eu posso acrescentar com relação aqui às bem-aventuranças, que hoje nós temos condições de abordar o assunto segundo essa ótica, que nós temos no Sermão da Montanha, no capítulo 5, os versículos 3 até o, o versículo 9, nós vamos encontrar aí 7 bem-aventuranças principais. A do versículo 10 é exatamente essa aqui, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essa aqui é a bem-aventurança da consequência do que? Do versículo 3 ao versículo 9, nós vamos observar que existe uma sequência. É como se fosse uma marcha progressiva. Aliás, o termo bem-aventurados no grego significa em marcha. Então é bastante interessante esse entendimento. Então, nós não podemos fazer, inclusive, um paralelo muito interessante com o Decálogo. Nós temos nas bem-aventuranças 7 proposições principais ali para a aplicação das virtudes. E no Decálogo nós temos 7 imperativos ali que nos chamam a atenção para o controle das más inclinações. Então, os dois formam uma consequência natural. 7 mandamentos coercitivos das más inclinações, das más tendências, para aqueles espíritos, já temos estudado isso lá no Livro dos Espíritos, para os espíritos cristalizados nas paixões. E, ao mesmo tempo, 7 propostas de avanço evolutivo para os espíritos que estão vindo na marcha natural da evolução. Certo? Nós temos os 2 grupos de espíritos na Terra. Os espíritos que vêm evoluindo na marcha natural da evolução e os espíritos que chegaram aqui na Terra aproveitando do entendimento de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que trata das muitas moradas. Quando Allan Kardec aborda o assunto dos mundos de expiação, expiações e provas, ali está fazendo um compilado dos ensinos dos espíritos, particularmente Santo Agostinho. Lá ele vai dizer que os espíritos em expiação são exóticos na Terra, vieram de fora. Então ele está fazendo uma linha de distinção muito interessante entre os espíritos que estavam na Terra evoluindo e que receberam a chegada, a enxertia de espíritos que vieram de outros orbes, que vieram para cá expiar o quê? A cristalização moral. Bom, os espíritos talvez naquele tempo não poderiam abordar, aprofundar com mais detalhes o assunto. Nem tiveram tempo, certo? Mas nós podemos adotar de forma didática essa distinção para entender o seguinte, que a expiação alcança espíritos
rebeldes, cristalizados. A expiação não alcança espíritos que estão na marcha natural da evolução e que naturalmente cometem erros naturais de quem busca acertar. Então, o espírito que recebe a coroa da razão, que está evoluindo de forma natural na Terra, mas ainda traz os instintos naturais das fases anteriores, ele não vai conseguir, evidentemente, parar de atuar segundo o impulso instintivo. Por exemplo, não matarás. Não vai conseguir deixar de atender esse impulso, a não ser com o tempo. Então, ele vai cometer ainda erros na pauta da tentativa, mas não vai conseguir. Então, é o erro natural. Tá? Nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, questão 262A, que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então, ele espera, mas chega um tempo em que o espírito, inclusive, é expulso da Terra, vai para outros orbes. Então, eu estou falando dessas coisas aqui para ficar clara para nós essa ideia aí bem distinta da expiação, tá? Porque o objetivo da lei não é a expiação, não é o castigo. Agora, o espírito rebelde, o espírito recalcitrante, ele vai sofrer a perseguição. Enquanto ele não abre o coração, ele vai sofrer a perseguição natural aí dos espíritos cristalizados dos maus pendores, tá? Então, 10 mandamentos de um lado, 7 negativos, 7 coercitivos, bem-aventuranças do outro lado, 7 propositivos. Quem foi que abriu aí o microfone? Acho que foi o Luiz. Eu. Não, mas pode terminar aí, ué. Não, já terminei, estava falando até alguém falar. Ah, não, eu estava pensando, você estava falando, eu estava refletindo nessa passagem e como que Jesus é um espírito assim diferente, né? Porque se a gente chegar para um lugar onde tem muita miséria, né? Muita fome, muita sede, muita violência, e falar para esse grupo, pô, vocês são bem-aventurados, né? Talvez jogassem pedra, né? Jogassem pedra na gente. Que é muito interessante ele chamar de bem-aventurança todas as aflições, né? Porque aqui ele só fala de aflição, né? Fome, perseguição, sede, né? Choro. Sim. Uma série de coisas difíceis que, para nós, se a gente falar hoje, se pensarmos hoje em pensamento da maioria, bem-aventurança é quem tem um bom apartamento, uma casa, um lugar para morar. Nós voltamos muito para as coisas materiais, né? Sim. Mas como Jesus ele não fala para a matéria, né? Ele não fala para o corpo, ele vai falar justamente para os sentimentos, né? E são sentimentos difíceis. Eu entendo assim, seremos bem-aventurados se soubermos, né, passar por essas aflições todas que ele está enumerando aqui, né? Sim. E por isso que eu acho interessante que Kardec primeiro ele coloca, eu não vou adiantar não, mas ele coloca primeiro a justiça, né? Que essas aflições que Jesus está enunciando aqui, todas elas são justas perante Deus. Né? E aí, bem-aventurados aqueles que souberem passar por elas, né? Sim. Porque eu acho também o seguinte, fiquei pensando assim, aflição, eu posso sentir aflição quando quando eu estou com medo de alguma coisa, ou então eu posso sentir aflição também do ponto de vista evolutivo, quando eu
percebo em mim, né, depois de muito tempo de fazer coisas inadequadas e achando que essas coisas inadequadas eram as corretas, em determinado momento eu percebo que elas não são mais adequadas, né? Aí sei o que eu tenho que fazer. Acho que aí começa a minha aflição, né? Porque eu sei já o que eu deveria fazer e não consigo ainda fazer aquilo constantemente ou na frequência que eu gostaria de fazer, sabe? Na intensidade. Então, assim, eu vejo que a aflição já é um patamar. Quem chegou nessa fase já é um espírito que está num patamar evolutivo mais alto do que aqueles que estão à revelia, só no prazer material. Não estou condenando, não. É só tudo uma questão de tempo para cada um de nós. Né? Sim, sim. Isso Não, aí. perfeito, é isso mesmo. Quer falar mais? Não, isso foi só umas. Diz que eu pinto as intuições, eu falo. Não, é isso aí. O estudo é participativo mesmo, todos podem participar, evidentemente. Não preciso de repetir, certo? Uhum. Então vamos lá, vamos voltando aqui. Então, nós fizemos aí uma escaladazinha aí no miudinho, só para nós aí aproveitarmos o ensejo, né, das bem-aventuranças que são muito ricas. Então, na justiça das aflições, evidentemente que tudo que Jesus está dizendo aqui só pode ser muito bem efetivado na vida futura, por causa da própria condição da Terra, de mundo da reunião pública de. É porque o Vander está conversando comigo aqui no WhatsApp, pedindo aqui uma formação, ele não pode entrar. Porque no mundo como a Terra, expiações e provas, por que a Terra é um mundo de expiações e provas? Porque na Terra predominam os espíritos complicados. Predominam os espíritos egoístas, orgulhosos, vaidosos, gananciosos, prepotentes, arrogantes, os que submetem os fracos aos seus interesses. As condições sociais são terríveis, são difíceis, evidentemente, que no mundo em que predomina uma mentalidade dessa natureza, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é possível. Exatamente por causa das imperfeições. Já estudamos bastante esse assunto aqui no nosso grupo. As imperfeições, por si só, elas são fatores de sofrimento. E por causa dessas cristalizações complexas, uns levam o sofrimento para os outros. Então é por isso que se ajustam os que têm fome e sede de justiça com os instrumentos do escândalo. Então existe um ajustamento. Dos arrependidos, por exemplo, com os perversos, aproveitando aqui o ensinamento de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, já estudamos aqui no capítulo 3. Então, só na vida futura é que se pode compreender que você vai receber essa recompensa, porque na vida futura esses espíritos que passam por esses sofrimentos e que aceitam com resignação, paciência, sem revolta, sem desejarem a vingança, sem buscarem a retaliação e sem odiarem, eles vão encontrar no mundo espiritual o lenitivo. Vão conviver nas colônias com os espíritos melhores. Então,
Um dos fatores fundamentais, evidentemente, para nós, para entendermos a justiça das aflições, é compreendendo a imortalidade e a reencarnação. Sem isso, não é possível. Sem isso, tanto que Kardec vai dizer assim mais abaixo. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Então, a única maneira de nós entendermos a justiça dessas aflições, dos sofrimentos, é, evidentemente, com o entendimento da reencarnação, da imortalidade, da continuidade do processo de evolução, da reparação dos erros nas existências subsequentes. Senão, nós não temos como entender essa justiça. A justiça que permeia a obra da criação. Para o materialista, não existe justiça. Para o materialista, não existe Deus, não existem as leis morais, a vida é fruto de processos aleatórios. Aleatórios, fortuitos, de acordo com a formação dos mundos. Então, para eles, tudo está justificado. Certo? Evidentemente, que nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, como temos estudado já há muito tempo, e que particularmente participamos de reunião mediúnica séria, com propósito sério, nós já temos recebido há muito tempo as provas do que nós aqui estamos estudando, tá? Então, nós temos as provas. Tivemos aí ao longo de muito tempo, de vez em quando nós falamos disso. As provas, porque quando o trabalho é sério, o trabalho mediúnico é sério, os espíritos, ao longo do tempo, eles vão proporcionar para nós a comprovação, para que nós não fiquemos trabalhando, certo modo, sem uma certeza. Por isso é que aconteceu, por exemplo, no nosso grupo, um movimento que aconteceu que está de acordo com o Livro dos Médiuns. Eu tenho citado aqui de vez em quando. Vou só citar aqui para registro. Capítulo 26, item 290, questões 15, 15A, 15A, 15B e 16, que os espíritos falam ali no Livro dos Médiuns por que espontaneamente os espíritos fazem essas revelações, como elas foram feitas. Então, o estudioso sério do espiritismo também, sério, sincero, devotado, que busca aplicar o ensino moral na vida prática, ele também, vamos supor, mesmo que ele não participe de reunião mediúnica, ele pode, durante o sono, ele pode obter provas, pesquisando as vidas passadas, as existências anteriores. Ele pode presenciar fenômenos também na vida do cotidiano, na vida normal. Ele pode também presenciar algum fenômeno. Mas uma ferramenta excelente para nós obtermos as comprovações, sem dúvida nenhuma, é a reunião mediúnica. A reunião mediúnica é uma reunião que nós aqui, que participamos, recomendamos, sempre recomendamos, porque com a reunião mediúnica séria, nós obtemos a
a comprovação, podemos esclarecer espíritos perturbados, espíritos ociosos do mundo espiritual, que reuniões que Allan Kardec realizava, reuniões mediúnicas de esclarecimento, Kardec já realizava, no tempo de Kardec elas eram realizadas. Então, nós recomendamos a todos os espíritas, sérios, estudiosos, formarem grupos espíritas e grupos mediúnicos. Se tiver na sua cidade um grupo espírita, vocês podem formar um grupo espírita, um grupo mediúnico, começando por um estudo particular. Enfim, é uma ferramenta excelente de toda maneira. Eu pergunto se os amigos querem tecer comentários aqui sobre esse texto de Allan Kardec, que nós lemos, eu comecei a comentar. Se alguém gostaria de comentar aí. Júlio, só uma observação, é que com relação a essas informações todas que você diz aí do mundo espiritual, é muito interessante o André Luiz em Os Mensageiros, que mostra claramente o intercâmbio, podemos dizer, diuturno entre o mundo invisível com o mundo visível, né? Principalmente isso que você acaba de dizer aí, através do sonho, dos sonos, né? Que eu acho que é muito, muito interessante. Eu acabei de fazer uma releitura, o que me levou a fazer essa releitura foi exatamente o lançamento do próximo filme aí, né? Os Mensageiros, né? Eu acho que é muito interessante, tem as reuniões, né? Os intercâmbios durante o sono, né? E dizendo também, com relação ao que você disse aí... É uma ferramenta importante, sim. Né? Sim. E só lembrando que a Terra está evoluindo e que nós precisamos evoluir junto com a Terra, senão nós seremos banidos, né? Porque a Terra não espera a nossa evolução, né? Ela está evoluindo gradativamente, lentamente, e aqueles que não forem pelo menos humildes vão ser expulsos mesmo, né? O Allan Kardec trata desse assunto no... Vamos chegar lá aqui no capítulo 9, no item 5. Aqueles muito egoístas, os muito cristalizados no orgulho, eles serão expulsos da Terra. Nós vamos chegar lá no capítulo 9. O assunto vai emergir naturalmente aqui. Mais alguma coisa aí, Fernando? Eu tenho mais uma observação aqui, que o combate, né, a essas más tendências, esse livro aqui, O Pensamento e Vida, né? Ele traz aqui no capítulo da humildade algo muito interessante. Humildade não é servidão. Sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas dos espíritos, e apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente. E ele tece outros comentários aqui, inclusive, né, que aquele que cultiva a humildade, obviamente, ele está cultivando, ele está combatendo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que são empecilhos que nos impedem de seguir adiante. Sim. Então, só essa observação com relação aos bem-aventurados, que me fez lembrar o primeiro ensinamento das bem-aventuranças, né? Sim, o bem-aventurados. Os pobres de espíritos, né? Quer dizer, é uma ferramenta maravilhosa para a gente combater tudo isso. Exatamente. É a humildade. Sem sombra de dúvida.
Bem-aventurados os pobres. Aqui Allan Kardec fez uma tradução livre. Hum? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. São aqueles que reconhecem a carência dos valores nobres, carência dos valores morais, que reconhecem que existe um Deus, um Criador. Esses são os pobres de espírito, porque os ricos de si mesmos não admitem Deus, não admitem a vida espiritual, a reencarnação, consideram esse assunto como sendo assunto de espíritos desclassificados, que não tiveram coisa melhor para fazer na Terra, na vida. Muito bem. E é tudo um alerta para a gente combater com todas as armas o materialismo, né? Que o apegado ao materialismo não entende nada disso. Exatamente. E o estudo do Espiritismo e a prática do Espiritismo no cotidiano, por si só, de forma tranquila e serena por cada um de nós, vai colaborar com esse processo da destruição do materialismo, porque nós vamos necessariamente alterar padrões de comportamento. Inclusive, comentamos sobre isso ontem na reunião mediúnica, lá nos comentários antes do trabalho começar. Falamos da modéstia, falamos da humildade, falamos da simplicidade das ambições, que para muita gente choca às vezes, quando se deparam com elementos que não têm aquela ambição desenfreada pelos recursos em dinheiro. Isso causa uma certa estranheza, que se contentam com o que têm, não é isso? Paulo de Tarso dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, isso é muito importante nós incluirmos isso nessa proposta de Jesus, nesse enunciado. Não é uma proposta, é um enunciado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É um enunciado de uma verdade que Jesus conhece e que veio nos colocar a par desse enunciado, incentivando-nos a nos colocar em marcha. Bem-aventurados em grego significa em marcha. Então, para nós alcançarmos o reino dos céus, que é a felicidade, precisamos estar em marcha pela conquista dessas qualidades aqui que Jesus enuncia. São enunciados. Aqueles que quiserem, aqueles que concordarem com Jesus, sigam. Sigam, porque serão felizes, porque nós só vamos conhecer o resultado quando nos colocarmos em marcha. Nós estamos acostumados com o mediatismo consumista a comprar e receber a satisfação pelo bem que compramos, certo? Agora, com os valores espirituais, a satisfação ela vem ao longo do tempo. Se nós somos muito egoístas, concordamos com Jesus, somos muito orgulhosos, concordamos com Jesus e vamos nos colocar aqui em marcha para a aquisição da humildade, nós, no primeiro momento, nós vamos ter que sentir um desconforto, uma aflição. Por quê? Porque num determinado momento, numa certa oportunidade, vamos ter que contrariar o orgulho. Então, no primeiro momento, não vai ser agradável. Só ao longo do tempo
ao longo do tempo, com a insistência nessa caminhada, com a rotina, aplicando no dia a dia, desconstruindo o orgulho, é que nós vamos cometer a obter satisfação na humildade que vai se implantando. Não sei se vocês estão entendendo o processo. E nós vamos obtendo satisfação com a humildade depois de um certo tempo em que vamos praticando a satisfação interior, que se manifesta como harmonia, equilíbrio, serenidade, alegria, pela conquista de algo que desconhecíamos. Estão percebendo o processo? E na base das 7 está exatamente a bem-aventurança da pobreza, dos pobres de espírito. É a base das outras, é a humildade. A humildade está na base da conquista das outras virtudes. Por isso que Jesus enuncia, em primeiro lugar, a humildade. Depois vem os que choram. Que tudo é uma consequência. Uma consequência. O choro vai ser a consequência da aflição por não atendermos os desejos, os caprichos que gostávamos. Vamos, inclusive, sofrer com a impertinência dos que convivem conosco. Não vamos? Vamos começar a sofrer a impertinência daqueles que vão ver a mudança. Depois que você se tornou espírita, você se tornou bobo, você se tornou sem ambição na vida, se acomodou, ou vocês já não ouviram isso? Certo? Mas o mais interessante, então, essa é a perseguição por causa da justiça. Nós vamos ser perseguidos pelos insensatos, que não conhecem ainda. Perseguidos dessa forma. Na intimidade do lar, do trabalho, dos amigos, certo? Estou dando aqui uma ideia, um exemplo. Diga lá, Fernando. Mas eu quero dizer o seguinte, que essas ferramentas nada mais é que a conquista de si mesmo, né? Porque está tudo dentro da gente. Exatamente. Não tem nada fora. Está ao alcance de todo mundo. Ninguém pode dizer, eu não consigo. Quem não consegue? Isso é alcance de todos, sem exceção. A questão aí é aplicar. Aqui quando nós falamos de expiação, de dor... Descobrir e aplicar. De sofrimento, quando nós estamos ainda nas faixas mais primárias da evolução, nós somos impactados de fora para dentro pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, pelas pessoas, que são os que vão... a perseguição por causa da justiça. Circunstâncias, acontecimentos, pessoas, situações. O impacto de fora, da dor, seja a dor evolução, seja a dor expiação. Então, o que o Fernando está dizendo aí, nós precisamos colocar no circuito o impacto de dentro para fora. Qual é esse impacto? Emmanuel define no livro Pensamento e Vida, o capítulo 2, é a vontade. Vontade, quando somos beneficiados pela razão desperta, e concordamos com as diretrizes que Jesus traz para nós, para aplicar, nos colocar em marcha, é preciso o impacto determinante da vontade, de dentro para fora, porque aí nós vamos nos antecipar ao impacto futuro a que poderemos fazer jus da dor, perceberam? Então, aproveitando o que o Luiz disse aí, é preferível, então, nós nos perseguirmos de dentro para fora, interiormente,
do que sermos perseguidos de fora. Então, acionar o impacto determinante da vontade, para então nós, que é o impacto propositivo, impacto positivo, em contraponto ao impacto da dor, não é? Aos embates aí na pauta do... Porque o orgulhoso, o egoísta, acaba tendo embates no cotidiano. Ou não tem? Ele vai tendo embates. Agora, quando se adota essas diretrizes que Jesus, enunciados que Jesus traça para nós da felicidade, aqui é um enunciado porque Jesus é um espírito que conhece a trajetória da evolução. Ele conhece a trajetória da evolução, passou por esses estágios, é um espírito mais vivido do que nós, mais antigo, e de nós podemos ter uma ideia da natureza de Jesus, por exemplo, quando nós vamos lá em João e ouvimos Jesus dizendo o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era detentor dessa glória, consequentemente, ele sabe muito bem do que está falando conosco. Então, o que Jesus fala, amigos, não são frases de efeito. Há muita gente que acha que Jesus fala para nós frases de efeito. Não, são frases que têm toda uma equação de evolução embutida nessas falas. Toda uma equação. Nós ainda estamos buscando descobrir as equações. Por isso que nós aqui adotamos o sistema miudinho. O miudinho nos ajuda a descobrir as equações que ele se encontra. Então, Jesus conhece a trajetória, conhece o caminho. Olha, para você sair do impacto aí do sofrimento, o impacto da dor, evitar ser perseguido aí nas reencarnações, pelo instrumento da justiça, vamos acionar aqui essa caminhada aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os... Porque qual é a... Quando Jesus diz para nós o seguinte: bem-aventurados os que choram, aqui tem uma virtude embutida. Então, se nós, por exemplo, aqui, aqui está na ordem, Kardec fez aqui uma certa mistura. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a número 3, terceiro versículo do capítulo 5. Na sequência vem: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual que é a virtude que está aqui embutida? Ou até mais de uma. Mas a primeira virtude que salta aos olhos aqui é a resignação. A resignação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, aqui tem uma virtude embutida. Pode ser a resignação, pode ser a paciência, pode ser a obediência, não é? Não pode ser a obediência? Nós vamos estudar mais à frente aqui, que a obediência... Pode ser humildade, não? A humildade já está aqui A humildade já está embutida. Disciplina. Você já adotou a humildade. É a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você já adotou. Tá? Na sequência, por quê? Porque o orgulhoso, o egoísta, ele não é resignado. Ele vai chorar, mas ele vai reagir ou não vai? Vai ou não vai? O insubmisso não vai reagir perante o choro?
Vai reagir. Então, nós estamos falando aqui, humildade está bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é humilde por natureza e reconhece a carência de recursos morais. Vamos comparar aqui. Jesus dizendo para os fariseus: é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Qual é o rico aqui? Como contraponto aqui ao pobre? Bem-aventurados, vou pegar o original lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, certo? Jesus apresenta o contraponto. É muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Qual o rico que ele está falando aí? Não é o rico financeiro, não. É o rico nos valores considerados riqueza pela humanidade. Ambição, Orgulho. sede de poder, orgulho. Não são esses valores que são valorizados aí no mundo? No mundo corporativo, a ambição não é, amigos? É ou não é? Sim, individualismo. Os ricos do mundo. As riquezas do mundo. As riquezas, os valores que a doutrina espírita combate, que Jesus combatia. O egoísmo, o orgulho, que se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência, em todas as direções. Basta vocês estudarem não só esse capítulo citado aí pelo Fernando, 24 do Pensamento e Vida, como também o comentário de Kardec à questão 917, de onde Emmanuel colheu subsídios para fazer o seu texto, no capítulo 24, porque Emmanuel comenta a codificação. Então, a virtude que está aqui é a resignação. Bem, nós vamos estudar, por exemplo, mais à frente, ou até a obediência. Obediência. Nós vamos aprender com Lázaro. A obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Então, é disso que estão falando aqui. Consentimento do coração. Então, a resignação. Certo? Sermos resignados. Resignados com o quê? Com aquilo que não podemos mudar. Com o que não podemos mudar. Mas para chegar nesse ponto, eu preciso de humildade. Para eu concordar que eu tenho que ser resignado com o que eu não posso mudar, eu preciso de humildade, porque se eu acionar o meu orgulho, meu egoísmo, eu não vou concordar. Perceberam? Então é toda uma sequência lógica. Né? Se nós aqui... Vou buscar aqui rapidamente, aqui, vocês vão ver outra página, outra tela, tá? Vão ver outra tela. Eu vou trazer aqui o texto aqui. João Ferreira de Almeida. Para todos vermos aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, né? Consequência aqui. Não é isso? Resignação. Na sequência vem, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, se eu adotei a humildade, adicionei a resignação, consequentemente, eu pacifiquei o meu coração. Eu me tornei sereno, manso. E eu silenciei a rebeldia, a inconformação. Certo? Concordam? Então, se não tiver humildade na base, o edifício não é construído.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui a virtude que está aqui é a justiça. É o justeza moral, reajustamento, equanimidade, equilíbrio. Tá? Porque isso aqui é um enunciado muito forte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça é o enunciado tanto para o mundo interior quanto para o mundo exterior. Tá? Então vai culminando. Então, os que têm fome e sede de justiça, na melhor acepção da palavra, são os misericordiosos. Parece um contrassenso, não parece? Mas a misericórdia é a mais alta expressão da justiça de Deus. Misericórdia. Então, a misericórdia. Misericórdia significa compaixão pela miséria do coração alheio. Compaixão pela miséria do coração alheio. Então, o misericordioso é aquele que tem compaixão de todos os que estão na contramão desse processo. Que são os orgulhosos, que são os vaidosos, que são os gananciosos, porque esses vão encontrar na sua frente a justiça ou o instrumento da justiça. Porque eles precisarão se reajustar num determinado momento. Quando será? Jesus julgava? Jesus não julgava. Jesus podia julgar os orgulhosos, os vaidosos e os gananciosos, os violentos? Podia, mas ele julgava? Não. Por quê? Porque Jesus confia no Pai, confia na lei. Qual lei? A reencarnação. Ô, Por que Júlio. Jesus não julgava? Só para eu fechar aqui esse raciocínio, por que ele não julgava? Porque todas as pessoas que ali estavam reencarnadas estavam com a permissão de Deus, que em última instância era a permissão dele mesmo, porque ele não é a mais perfeita imagem de Deus, é o governador da Terra. Então como é que ele poderia julgar os espíritos que estavam reencarnados na Terra, se eles estavam reencarnados na Terra com a sua permissão, com a sua anuência? Seria um contrassenso, seria uma contradição. De acordo? Ou é uma viagem? O que vocês acham? Então ele sabia que aqueles espíritos iriam reencarnar, nos milênios ele ia encontrar. Bem-aventurados limpos de coração, porque se nós aqui, amigos, se nós aqui, desenvolvemos a humildade, depois adotamos a resignação, a mansidão, vamos aqui ser justos, ser equânimes, buscamos ser misericordiosos. O que nós fizemos na prática? Limpamos o nosso coração do quê? Do orgulho, da vaidade, da cobiça, do ciúme, da inveja. Ou não limpamos? Da indiferença. Consequentemente, nós nos tornamos o quê? Pacificadores. Capazes, por termos nos pacificado, de pacificarmos o próximo. Que foi o trabalho de Jesus. Jesus não veio para julgar ali gasolina no fogo. Não, ele veio pacificar. E deixou para os milênios, as encarnações, aqueles que não queriam ouvi-lo. Não é? Ô, Luiz, você queria falar alguma coisa aí, Luiz? Eu te pedi. Não, eu não falo não. Quero aproveitar que você está... Já que o nosso tempo também está quase terminando. Sim. Se eu falar mais das bem-aventuranças, não, é só uma... A gente sabe que Jesus não usa a palavra à toa. Não. Né?
Não usa Então, mesmo. quando fala que tem fome e sede de justiça, por que os dois sentidos? Porque, vamos supor, bem-aventurados que tem fome de justiça. Aí nós vamos. Você quer... Falta. Não, por exemplo, eu estou entrando com essa pergunta só. Não, eu posso te A gente ajudar tem aí, ideia. eu posso te ajudar aí, porque nós estamos trabalhando com duas instâncias, razão e sentimento. Fome. Para você matar a fome, você precisa do pão. Não precisa? Sim. E Jesus diz o quê? Eu sou o pão Tá. que desceu do céu. Então, para nós termos uma perfeita noção do que seja justiça, então nós vamos aplicar aqui a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, filosofia. Então, a filosofia espírita decodifica esse pão, né, que desceu do céu, que é Jesus, decodifica e nos ajuda a entender o que é justiça. E a sede, como a sede é o movimento de quem necessita de água, então nós aqui estamos trabalhando com o símbolo do sentimento, do coração. Não é? Júlio, e essa Entendi. pergunta do Luiz, ela pode ser também respondida, porque aquilo que você sempre fala do que é necessário para gravitar em torno da unidade Sim. divina, são coisas necessárias. 3 Então, coisas. se a justiça é necessária, faz-se necessário conhecê-la também, né? Exatamente. Justiça, o conhecimento e o amor, né? Justiça, o conhecimento e o amor. Né? A justiça, a ciência e o amor. Então, a sede, porque quando nós temos algum desejo, isso não é uma sede, amigos? Vamos refletir. Sim. Não é sede? É mais forte do que a fome, não é? A sede? Não é? A sede é mais urgente, né? Você A consegue sede ficar mais tempo sem comer do que de beber. A sede é mais. Então, nós estamos trabalhando aqui com as duas, razão e sentimento. Então, aqui, nós trabalhamos com justiça e equanimidade. Ou equidade. Existe a justiça, existe a equidade. Não é? Para nós entendermos a equidade, nós precisamos acionar a empatia. Ou a compaixão, ou a misericórdia. Porque a equidade está além da justiça. Então, quando o Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais, nós não estamos falando só de justiça social, estamos falando de algo a mais. Colocar todos o mesmo pé de igualdade social. Isso, para quem é capitalista, consumista, é algo difícil de entender. Para quem aí está muito focado no neoliberalismo, na meritocracia, difícil de entender isso, certo? Mas a equidade é você colocar todos o mesmo pé de igualdade desde o nascimento. Por isso, amigos, que no mundo de regeneração vai prevalecer a perfeita equidade social, porque não vai ter necessidade. O mundo não é mais de expiação e prova. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Aí as pessoas fazem uma análise muito rasa do que seja o mundo de regeneração, por não conseguirem entender essa questão, e dizem que não, no mundo de regeneração vai ter mal ainda. Não vai ter mal como nós entendemos, não, amigo. Qual o mal que vai ter lá? É o mal, aquele detalhe que falta para terminar a depuração. Não vai ter egoísta, não vai ter cristalização de imperfeições na regeneração, não.
Então, então a fome e sede de justiça está nessa instância aí, né? Então, o misericordioso é aquele que vê, como Jesus, por exemplo, via, que um Herodes, que um Pôncio Pilatos, que um Barrabás, que um Públio Lentulus Cornélio eram espíritos dignos de compaixão que têm fome e sede de justiça, mas não sabem. Não sabem ainda, estão sob o impacto dos acontecimentos. Porque o mal não é o seu próprio remédio, aprendendo com Kardec, lembra disso? O mal é o seu próprio remédio. Então, por isso que Aristóteles definia que a virtude decorre a felicidade decorre das virtudes. É o que Jesus está dizendo aqui. Mesma coisa. Por quê? No âmbito das imperfeições, orgulho, a vaidade, a cobiça, a ganância, a inveja, o ciúme, já tem o componente intrínseco imediato de sofrimento, ou não tem? Tem ou não tem? Sim. Por quê? O invejoso, o ganancioso e o que cobiça tem fome e sede de coisas materiais, não tem? Tem ou não tem? Tem bastante. Então, esse é por isso que Jesus vai dizer que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não entra. Na verdade, não entra. Um rico desses valores. Por isso que o reino dos céus é do pobre do espírito. E um exemplo muito interessante que temos disso no texto bíblico, no texto de Jesus, é o bom ladrão. Por que ele é o bom ladrão? Porque ele arrependeu, estava arrependido lá, pregado na cruz, arrependido. Então Jesus disse o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Qual paraíso? Na colônia espiritual, iniciando a reabilitação, estudando, aprendendo, trabalhando. Beleza. Bom, amigo, a gente avançou no tempo. Alguém quer trazer mais comentários finais aí? Não, beleza. Acabou que nós. Eu vou fechar essa página aqui. Acabou que nós extrapolamos aqui, mas eu acho que nós trabalhamos dentro do contexto. Eu me recordo que quando nós começamos o nosso estudo, eu disse que quando fosse oportuno, a gente faria algum exercício na pauta do miudinho. Você se recorda? Nem sempre dá, mas de vez em quando é possível. Porque senão também o estudo fica muito cansativo e extrapolamos demais. E o nosso objetivo aqui é passar em revista o texto das obras de Kardec para a gente não perder a âncora. Perder a âncora, o fundamento. Senão nós começamos a extrapolar demais. Aí nós vamos fazer verdadeiras viagens aí pelo espaço sideral. Podemos aí, às vezes, complicar a situação. Tá certo? Então, na próxima oportunidade de estudarmos aqui o Evangelho, nós já vamos entrar no item 4. Tá? Ok. Não vamos voltar aqui no 3, não. Nós já comentamos bastante esses aspectos aqui. E nós vamos ter a oportunidade de comentar de novo, né? Causas atuais das aflições, que é o próximo assunto aqui do estudo do Evangelho daqui a 15 dias. Ok. Hoje quem vai fazer a prece? Hoje o Ali está lá, Adir. Hoje é o Adir, certo?
Certo. Parece que o Adi não abriu o som, Adi. Desculpa aí, viu, gente? Eu sou bobinho. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade do estudo da noite. Eu suplico que possamos nos reunir no plano espiritual para continuarmos a nossa conversa, né? As nossas reflexões acerca do teu Evangelho, para que no corpo físico possamos dar seguimento no dia a dia, conforme tu tens orientado. Eu suplico todos os membros do grupo, para a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que também nos abriga, e nos ampare, Senhor, nas dificuldades que estamos passando. Obrigado, muito obrigado. Muito bem, assim seja. Que seja.